boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Ministério de Casais. Eu gostaria de me apresentar, eu sou o Amadeu da Márcia. Eu sou a Márcia do Amadeu, carinhosamente nos tratamos como eu sou a Tinha e ele é o meu Tinho. E eu sou o Tinho da Tinha. E Márcia, nossa família, fala um pouco da nossa família. Então, nossa família, nós somos casados há 32 anos. Nós temos duas filhas, a Giovana e a Júlia. E o meu novo integrante da família, que é esse aqui, que é o meu neto. Eu sou simplesmente apaixonada por ele, filhinho da Giovana, né? A Júlia ainda não tem filhos. E somos eternamente gratas a Deus por isso, né? Por tão grande privilégio de nos dar uma família tão linda, né? E eu gostaria que vocês entendessem e recebessem, né, o que nós vamos falar hoje, e recebessem de coração mesmo. É uma alegria estarmos aqui. Tá, muito bem. Todos nós estamos aqui para refletirmos juntos sobre mais um assunto, um tema importante, né, que a gente tem sempre trazido nessas lives. Nós fazemos parte do Ministério de Casais e da família da igreja da IECP, Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana. E essa live faz parte do conjunto de ações que este ministério tem, não é? Esse ministério sempre tem o propósito e a preocupação de lutar pelas famílias, de lutar pelo padrão bíblico, né, das famílias. Na IECP nós trabalhamos com aconselhamento bíblico, cursos direcionados para casais, filhos, finanças, porque não, né? A igreja também ensina sobre finanças, várias interações também nessas redes sociais, a fim de que tenhamos famílias fortes, né? Que estejam dentro dos padrões estabelecidos por Deus pela sua palavra. Nós, né, no portal da IECP, vocês podem encontrar ali informações importantes para orientar vocês qual o melhor curso para vocês fazerem com casais, filhos, família, né? Então acessem o portal da IECP, lá vocês vão ver tudo que está disponível para você e para a sua família, né? E hoje nós estamos visto, né, com o Ministério de Família, né, os ataques que a família vem sofrendo, né? Então esse ministério é uma luta contínua, investindo no modelo, né, no padrão que Deus criou para a família. Às vezes, muitos comentam, né, que o nosso trabalho é como se fosse um pingo d'água no oceano. Mas para nós, queridos, uma vida restaurada, uma família que se regenera, uma família restaurada, vale mais que o mundo todo, não é? E o nosso tema hoje é um tema muito oportuno, atual e urgente, por que não falar sobre esse tema? Qual é o nosso tema que nós vamos falar hoje, Márcia? Comunicação familiar. Amém. É uma atividade, o comunicar do homem, do ser humano, é uma atividade que é exercida desde os princípios, desde os primórdios, desde que se conhece. É uma atividade muito simples, que se você for ver, a comunicação é uma atividade de quê? Enviar e receber mensagens. De uma maneira muito simplória até, não é? Eu entendo que toda a comunicação é uma troca de informações entre seres humanos, e não porque também dizer que é uma troca entre o ser humano e o nosso Deus. Nas mais variadas formas que nós temos de comunicação. Nós temos comunicação através de palavras faladas, como nós estamos comunicando com vocês agora, escritas, expressões, né, do corpo, porque não uma forma muito poderosa de nós comunicarmos a nossa expressão do nosso corpo, a nossa fisionomia, a nossa postura, a entonação da voz, tudo isso comunica, não é? E temos agora uma mais recente, né, que é a nossa comunicação virtual. A nossa comunicação virtual através das redes sociais, que muitas vezes essa comunicação virtual, essa comunicação rápida que nós temos hoje, através do WhatsApp, Instagram e várias coisas, não é? Nós temos visto que essa comunicação tem se transformado numa comunicação que nós lembramos que é uma comunicação meio antiga, não é? Que nós lembramos dos índios, como eles se comunicavam, não é? Se comunicavam através do quê?
quando existia um perigo de guerra, algumas coisas assim que estavam lutando, eles se comunicavam com sinais de fumaça. E o que temos visto hoje, né, muitas vezes que a comunicação ela começa de maneira tecnológica e termina com sinais de fumaça, né? E onde que a gente vê muitas famílias soltando fogo dentro de casa, né? Porque tem uma má comunicação. Todos nós tivemos aqui, em termos de comunicação, no ano passado, não é? Uma experiência muito interessante, né? Que nós tivemos que ficar muito tempo trancafiados dentro de casa, né? Pela pandemia e tudo mais. E nós, às vezes, tivemos aí que conviver com o nosso cônjuge, que a gente não via, às vezes, só de final de semana, e acabamos vendo todos os dias, ficando 24 horas juntos, inclusive com nossos filhos, tendo que participar com os nossos filhos, com a nossa esposa e tudo mais, não é? Aí se descobriu muitas coisas. Quanto nós amamos a nossa família e o prazer de viver juntos. Como princípio básico aqui dessa nossa conversa, dessa nossa reflexão, nós temos que ter sempre em mente que toda a expressão de comunicação, que comunique algo com alguém, nós temos que ter em mente que sempre irá produzir no receptor algo, alguma coisa, ou um efeito, ou até um defeito, não é? Essa nossa comunicação. Márcia, o que a Bíblia diz em Provérbios 18, 21? Assim a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza, come dos seus frutos. O que o texto está querendo dizer que o poder da vida ou o poder de matar o relacionamento, dependendo da maneira como você se comunica. Muitas vezes, a falta de comunicação, a falta de diálogo, estrangula a família, retira o oxigênio da família e deixa as pessoas em estado de quê? De agonia. Quando falta o oxigênio, falta a comunicação na família, a família agoniza. Se diz que o divórcio nada mais é do que, queridos, é a morte do diálogo. Antes de um casal se separar, o diálogo já morreu. É por isso que o diálogo é tão importante na vida do casal, na vida da família, no relacionamento com os filhos. Hoje, nós temos várias estatísticas que mostram os motivos do divórcio, os motivos da separação, que na lista estão como os primeiros casos. Quais são os primeiros casos que a gente vê aí nas estatísticas? Os motivos financeiros, a falta do dinheiro ou não a falta do dinheiro. Um gasta mais, outro gasta menos. Né? A infidelidade conjugal, também vemos isso. A incompatibilidade de gêneros. Por que não? Todas isso está aí nas listas. Problemas sexuais, etc. Entretanto, se nós analisarmos friamente nessa lista, os motivos deveriam aparecer em primeiro lugar. É esse que nós acabamos de falar. A má comunicação ou a falta do diálogo. Baseado nesta palavra, né, nós gostaríamos que a Márcia agora nos trouxesse uma ilustração, Márcia, por favor. Sim, pois. Bom, existia em uma aldeia um ancião muito experiente, sábio, muito conhecedor de tudo e tinha as suas respostas sempre na ponta da língua. Mas havia também um jovem muito espertalhão que quis colocar numa grande enrascada este sábio, que tinha respostas sábias para todas as questões que lhe eram apresentadas. Então esse jovem propôs um dilema ao sábio. Eu vou colocar aquele senhor numa situação bem embaraçosa. Pegou um pássaro em suas mãos, bem apertadinho, um pequeno pássaro, segurou bem firme entre as mãos e ele pensou assim, eu vou chegar lá e perguntar para ele se o pássaro que está na minha mão está vivo ou está morto. E voltando aqui, a Márcia tinha acabado de falar uma ilustração sobre o jovem, né, que quis trapacear o velho, mas acabou aí ele dando uma resposta muito sábia. E queremos dizer que o seu casamento está vivo ou está morto, só depende de você, depende da maneira como você se comunica. Estamos vivendo um tempo de alta tecnologia e em termos de comunicação, smartphones, smart TVs,
tudo muito inteligente, mas para interagir através de pessoas com aparelhos. E nunca vimos tanto rompimento de comunicação como estamos vendo nos dias atuais. Pós-graduados em comunicação virtual, digital, high-tech e analfabetos em comunicação de diálogo. Nós temos visto dentro de nossas próprias casas, casais que se comunicam com mensagem. Reparem nas mesas de restaurantes, não se vê conversa mais, cada um no seu mundo, às vezes ficando vendo videozinhos das redes sociais por horas e não conseguimos falar 5 minutos com a nossa esposa ou com nossos filhos. Nós precisamos restaurar a comunicação da família, porque na verdade nós colhemos o que plantamos. Na Bíblia, a Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 6, diz que tudo que o homem semear, certamente ele vai colher. E vai colher quanto? Numa quantidade muito maior do que plantou. Márcia, você poderia compartilhar mais uma ilustração para nós de tudo o homem semear, ele também vai colher? Sim. Havia uma casa numa cidade chamada a Casa dos Mil Espelhos. Quando alguém se aproximava desta sala onde estavam 1000 espelhos quadriculados, a pessoa via o seu rosto e seu corpo refletido 1000 vezes. Um cachorrinho bem serelepe, bem festeiro, bem alegre, caminhando pelas ruas da cidade, atraído por esta casa, subiu as escadas e, sorridente e feliz, entrou na sala. E na sala desta casa com esses 1000 espelhos e ficou encantado. Quando ele viu 1000 carinhas sorrindo para ele, nossa, ele disse, que lugar maravilhoso e o melhor lugar do mundo, eu quero sempre voltar aqui. Aliás, não, eu gostaria era de morar aqui. Na mesma cidade havia outro cachorrinho que era bem rabugento, mal-humorado, que nunca estava bom, tudo estava, sabe, sempre de mau humor. E ele estava passando por ali também. Resolveu entrar, atraído pela casa, subiu para ver o que era e foi a mesma coisa. Ele entrou na sala, ficou chocado e escandalizado, perplexo, aterrorizado, porque ele viu 1000 carinhas rosnando para ele e arreganhando os dentes. Ele disse, ai, que lugar horrível. Este é o pior lugar do mundo. Eu nunca mais quero voltar aqui. Perna para quem te perna. Essa ilustração é autoexplicativa. Você reflete dentro da sua casa quem você é. Você se multiplica dentro da sua casa. Você não pode esperar doçura se você distribui amargura. Você não pode escolher o diálogo se você semeia indiferença e silêncio. Você não pode ter elogios se você distribui críticas. Você não pode ter uma família harmoniosa se você está declarando guerra dentro da sua casa. Você não pode ter espíritos desarmados se você semeia tensões no seu casamento. Como é que está a comunicação do seu relacionamento conjugal? Como é e como anda essa área tão importante da família? Tiago 1,19 nos dá uma pista maravilhosa nesta área da comunicação. Ele diz assim, Tiago é um livro muito prático sobre a fé prática. Ele diz assim, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. É maravilhoso o princípio da comunicação, em que primeiro ele fala que nós devemos o quê? Aprender a ouvir e também estar pronto para ouvir. Deus nos fez de uma maneira muito excelente, que ele diz que nós devemos ter mais disposição para ouvir mais e falar menos. Porque o que ele colocou em nós? Ele nos criou com 2 orelhas, ou seja, 2 conchas acústicas externas, bem aparentes aqui, para você captar os sons, e nos colocou apenas uma língua. E essa língua, onde ela está? Ela está dentro da nossa boca, cercada por nossos lábios e também dos nossos dentes, como se fosse presa lá dentro. Então isso nos dê a noção de que Deus quer que nós ouvimos mais e falemos menos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Num casamento, na família, nós temos que aprender que as pessoas valem mais do que coisas. Temos que aprender que o importante é muito mais valioso que o urgente. Hoje nós estamos com tanta urgência
pelas redes sociais, a comunicação é tão urgente que nós nos esquecemos do importante. O que tem prioridade para você hoje? O jogo? As séries de Netflix? As mensagens do WhatsApp? O trabalho? O lazer? Os amigos? Ou a família? Quantas vezes o seu filho, sua filha chega da escola e implora para você em minutos de tempo para ficar ao seu lado para fazer uma lição de casa e você diz: não tenho tempo agora, se vira. Seu cônjuge às vezes chega em casa para compartilhar alguma coisa, um acontecimento importante do dia, ou quer compartilhar para que se tome também uma decisão importante e aí você, o que você faz? Não tenho tempo também e começa a trocar mensagens com o grupo da firma. E nós estamos relegando a um plano secundário verdadeiramente aquilo que é importante, queridos. Quando percebemos que o tempo passou e o seu filho ouviu outras pessoas, o que acontece? Já é tarde, não dá mais para recuperar. E o seu filho, a sua filha, seu cônjuge começa a descobrir uma coisa muito importante, que ele ou ela não tem o mesmo crédito ou o mesmo valor que você dá para os seus amigos. Não é? Desta maneira você sacrificou o importante no altar do urgente. E a comunicação começa a sofrer dentro da sua casa. Mas Tiago diz lá na segunda parte, ele diz assim que o homem seja tardio para falar. Ele não fala em falar vagarosamente, mas que você deve falar, que você deve falar depois que você processou a informação que você recebeu. Note isso. Via de regra, você não se arrepende daquilo que você não fala. Você se arrepende continuamente do que você fala. Porque muitas vezes você fala o que não precisa, ou na entonação de voz que não deve. Fala precipitadamente o que não deve também. E acaba ferindo a pessoa a quem você mais ama. Então seja cauteloso no falar, se preciso engula algumas palavras, se preciso morder a língua, naquele momento, às vezes, da ira, mas guarde, não fale precipitadamente, não fale irrefletidamente. É necessário que a sua palavra seja boa, seja verdadeira, seja oportuna, tem tempo para falar, encontre graça no coração das pessoas. Você precisa entender como você fala é tão importante como o que você fala. A maneira é tão importante quanto o conteúdo da sua fala. Então, seja pródigo nos elogios, seja doce na maneira de se expressar, principalmente com a sua esposa, né, e com o seu esposo. Um elogio sincero, não é, Márcia? Ele vale muito mais do que 1000 críticas. A palavra de Deus, o que ela diz em Cantares 4:7, Márcia? O marido falando para sua esposa: tu és formosa, querida minha, em ti não há defeitos. Aí você está imaginando assim, né? Começando a pensar. Bom, esse homem não existe. Deve morar na Lua ou deve morar em outro planeta, não é verdade? Porque não existe ninguém sem defeito. Mas por que também ele disse isso, então? Só porque quem ama está focado nas virtudes. Esse homem está focado nas virtudes, ele não vê defeitos nela. Quem ama não fica olhando com lente de aumento os defeitos dos erros. Seu papel no casamento não é um papel de detetive para ficar vasculhando os pontos fracos do seu cônjuge. Né? Seu papel no casamento não é um papel de arqueólogo, cavando o passado do seu cônjuge para trazer à tona as coisas erradas que ele fez. Né? Seu papel deve ser encorajador, de quem abençoa, de quem encoraja, de quem anima, de quem alivia as tensões do dia a dia. Porque hoje o trabalho, a pressão do dia a dia é cheio de tensões. Então, se você acumular mais ainda, as pessoas se explodem. O terceiro princípio de Tiago, assim diz assim, que todo homem seja o quê? Tardio para se irar. Como que nós hoje somos tão rápidos na ira e tão rápidos no gatilho para devolver no mesmo nível, não é? E preciso afirmar que não há casamento saudável sem o exercício, irmão. O exercício é todos os dias, é todos os momentos.
o exercício do perdão. Sabe por quê? Nós decepcionamos as pessoas. Não há como não decepcionar de vez em quando as pessoas. Que nós decepcionamos, nós erramos, querendo ou não. Às vezes, sem querer, nós decepcionamos o nosso cônjuge, porque somos falhos e porque somos deficientes. E aí é necessário empregar o perdão e sarar as feridas que estão abertas para restaurar os relacionamentos. Então, você tem que aprender a lidar com a ira no casamento ou com seus filhos. Se você não aprender a lidar com a ira, irmãos, queridos, vocês vão adoecer o seu coração. Você vai azedar os relacionamentos e a sua família vai viver debaixo de estresse e fadiga, de perturbação emocional. Há duas maneiras erradas. Há duas maneiras erradas de se lidar com a ira. Qual delas? A primeira delas é quando você explode, você deixa estupim curto, você não leva desaforo para casa. E aí você fala o seguinte, mas pelo menos eu fico aliviado. Mas aí o grande problema não é que você fica tranquilo, é porque você jogou estilhaços na vida dos outros. Você feriu o mundo todo à sua volta. Dizemos que as más atitudes, elas são como uma pedra que você joga na água, atinge a todos que estão à sua volta. E uma onda maior é para aquele que está mais próximo de você. Não é verdade? E não é uma maneira sábia de se lidar com a ira. A segunda maneira errada é de você armazenar a ira. E quando você congela a ira, você não explode, você guarda aquela mágoa, fica guardado, fica arquivado, fica congelada. E daqui a um tempo esse negócio não explode, ele implode dentro de você. De repente, isso se torna, na verdade, uma verdadeira avalanche, um verdadeiro vulcão que começa a cuspir fogo e de repente você naufraga. Você não aguenta, sua saúde vai por água abaixo. Então você precisa exercer o perdão, você precisa cultivar o relacionamento saudável, onde você zera a conta todo dia. Não leve para a cama as mágoas que você teve hoje. Então, de perdoar e fazer uma faxina na mente, na alma, no coração e recomeçar uma nova caminhada na presença de Deus. De perdoar, e estou certo de que você investir. Escute bem isso, na comunicação da sua família, você vai colher os frutos que você não imagina deste investimento. Você vai ser mais feliz na vida, vai ser mais abençoado, você vai ter um ambiente na sua casa mais gostoso para viver. E a sua família vai agradecer pelo investimento que você está fazendo. O casamento, a vida familiar é igual à conta bancária. Você precisa investir mais, depositar mais do que saca e do que você retira. Faça maiores depósitos, invista mais, abençoe mais. Logo mais você vai perceber que se manter um saldo positivo na conta da comunicação, você vai ter juros e dividendos. Eu que sou bancário, eu sei o que é isso, o que é o investimento. Você vai ter poupança, você vai ter ricos saldos para as horas e momentos difíceis, porque certamente virão momentos difíceis na vida. E você vai perceber que Deus conduzirá você e sua família em triunfo. E esse assunto de comunicação, queridos, é um assunto muito amplo. Mas, em resumo, nós queremos dizer para vocês hoje o que nós trouxemos até agora. Nós falamos no início que a forma que nós comunicamos pode trazer o quê? Vida ou morte dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento, dentro da sua família. E para o nosso matrimônio. Lembro da história do jovem que quis pegar o Senhor ali numa pergunta e ele disse, o poder está na sua decisão, está na forma que você faz. O poder da vida ou da morte está na sua decisão. Você tem o poder para isso. Depois nós falamos o quê? Nós falamos sobre tudo que você plantar, você vai colher. Vida ou morte.
a casa dos 1000 espelhos. Lembra do cachorrinho que a Márcia falou para vocês? Um cachorrinho que via ele por mil faces dentro daquela casa, sorrindo para ele. Ele falou, casa maravilhosa. Então é dessa maneira, você se multiplica dentro da sua casa. As pessoas querem viver dentro da sua casa, né? E então, queridos, é isso que nós podemos dizer, plante sementes boas, que as colheitas serão boas. Porque todas as vezes que você plantar hoje, às vezes você não colhe imediatamente, mas você vai colher no futuro coisas boas. Se você plantar sementes ruins hoje, você vai colher não agora, mas daqui a algum tempo, né? E seguindo, falando no livro de Tiago, um livro muito prático, que ele fala que a fé sem obras é morta. Então a forma que nós agimos na nossa vida, no nosso dia a dia, né? A forma que nós expressamos também a nossa fé em Deus, que temos que ser prontos para quê? Ele falou que nós temos as orelhas bem expostas, mas só temos uma boca. Nós temos que ouvir muito mais, prontos para ouvir, imediatos a ouvir, mas tardios no falar e tardios no se irar. E se você se irar, reconheça isso e peça perdão. Esse assunto de comunicação, ele é muito extenso. E o nosso tempo aqui hoje é um tempo curto para nós detalharmos todo esse processo, não é? Mas o que foi dito hoje, eu queria, queridos, que viesse a desafiá-los. A desafiá-los aqui é uma atitude de quê? Uma atitude de mudança, não é, Márcia? Que tenhamos uma atitude diante disso tudo que nós falamos, que você comece a mudar a partir de hoje. Porque temos que reconhecer também que a nossa terra do nosso coração às vezes não está boa. Está cheia de ervas daninhas, de problemas, de dificuldades. Então, quer dizer, as sementes que eu estou saindo da minha boca são sementes ruins. Então, eu tenho que reconhecer isso. Eu gostaria de, agora, que a Márcia lesse para nós aqui o que disse Jesus, que ele disse lá em Lucas 6,44. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de seu coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau, pois a boca fala do que o coração está cheio. Aqui no final ele diz assim, pois a boca fala do que o coração está cheio. Dependendo da semente que você lançar para fora do seu coração, ela vai ser má ou boa. Não é? E não significa que eu sou mal, que eu sou um coração mau, que o meu coração vai ser mau por todo o tempo. E vou morrer assim, não tem jeito. Sempre há o quê? Um processo de mudança em nós. Ou um processo de quê? De conversão, de voltar atrás, de reconhecer. É como isso, né? É como limpar a nossa terra do nosso coração. É reconhecer que o nosso coração é enganoso, muitas vezes. Nosso coração é austero. E nós reconhecemos isso. E que nós devemos preparar o solo do nosso coração. Semear sementes boas. Cuidar para que cresçam. E certamente darão bons frutos. Concluindo aqui, nesse processo de mudanças, gostaria de passar algumas etapas que devem acontecer nessa mudança. Em primeiro lugar, é isso que nós falamos. É um processo de consideração e reconhecimento. Você tem que reconhecer que nós erramos. Nós temos posições erradas, muitas vezes. Nem sempre estamos certos. Reconhecer que temos uma capacidade tremenda. Nossa capacidade é muito grande para detectar o defeito nos outros, nos nossos cônjuges, nas pessoas que nos cercam. E quando nós fazemos isso, fazemos vistas grossas, sempre naquilo que nós praticamos, né? Temos justificativas para todos os erros e delitos que nós cometemos. Jesus fala que nós conseguimos enxergar muito bem, às vezes, o argueiro ou cisco, pequeno cisco no olho do outro. E às vezes não enxergamos uma trave, uma tora, um tronco no nosso olho. Aí a gente gera uma figura distorcida de quem somos. Existe uma atitude que deve ser parte da nossa vida em todo o tempo.
autoconfrontação. Ou seja, olhando no espelho da palavra de Deus para ver quem realmente nós somos. Então, o primeiro passo aqui, nós falamos em considerar quem nós somos e reconhecer o que somos. O segundo passo é confissão. O arrependimento real envolve sempre confissão. Esse arrepender, eu reconheço que eu sou um ser falho. E o que eu falo? Eu me arrependo, eu confesso, eu peço perdão. Confessar significa com humildade o que Deus disse sobre nós, quem somos nós. Que somos pecadores por natureza e nosso pecado se expressa em nossos pensamentos, palavras e ações. Nós não podemos confessar pecados de comunicação sem confessar atitudes pecaminosas que modelam nossa palavra. Então esse é o nosso segundo item, nosso segundo passo, confissão. E o terceiro é compromisso. Nós, seres, de certa forma, alguns dos maiores seres bipolares, hoje nós somos, de uma forma maior ou menor, somos bipolares. Por quê? Um dia, às vezes, eu amanheço de uma forma, amanheço de outra. E nós temos que reconhecer isso também que nós somos. Às vezes as coisas não estão bem para a gente. Às vezes nossos pensamentos, nossas dificuldades tornam a Deus nós um sentimento hoje muito bom, um sentimento muito ruim. Então, quer dizer, o que eu tenho que fazer? Nosso humor muda de acordo com as circunstâncias da nossa vida. Nós temos que reconhecer isso. Isso acontece com qualquer um. Não é só comigo, não é só com a minha esposa. Não é? Nós reconhecemos que todos os dias, às vezes, eu levanto bem. Então, às vezes, quando eu levanto bem, eu digo palavras bonitas, palavras boas para ela. Mas com o dia que eu levantar mal, aí eu vou dizer coisa ruim. Então, é isso que nós temos que ter o controle da nossa língua também, não é? É estabelecer um compromisso de independente de como nós estamos. O compromisso de estar sempre semeando sementes boas. É um esforço, querido. Não é algo que é fácil, às vezes, você semear uma semente boa quando as coisas não estão bem, não é? Nós estamos sempre propensos a falar sem a preparação devida do nosso coração. Por isso, precisamos nos comprometer e começar primeiramente em nossos corações. Vamos estabelecer um compromisso a partir de hoje. Quando forem ofendidos, não retornem no mesmo nível, mas digam palavras de compaixão, palavras de bondade, humildade, delicadeza, paciência, domínio próprio, perdão, amor, paz, gratidão. Como eu já disse, às vezes você falar aqui é fácil, olha, digam isso, digam aquilo, mas é um esforço contínuo, é um compromisso que você tem que fazer com você, com seu cônjuge e com seus filhos, de se expressar de maneira melhor, não é? E aí o processo realmente, existe uma frase que diz assim, a mudança não acontece até que a mudança não tenha realmente acontecido. Parece até uma redundância nisso que nós estamos falando, né? Mas não é. Você não pode ter a mudança somente na sua cabeça, no seu pensar. Eu vou mudar, mas nunca colocou em prática. Então a mudança não acontece até que a mudança realmente tenha acontecido. E que isso, seu cônjuge, seus filhos, percebam isso no seu dia a dia. Que vocês têm aí a chave nas suas mãos para que se você melhore o relacionamento da sua esposa e com seus filhos. A mudança do coração sempre levarão a mudanças de comunicação. Então, eu estou aqui hoje com André também, que está nos auxiliando aqui na live, para que nos dê a parte também técnica aqui, não é? E eu vou chamar aqui o André para que ele faça uma oração por nós, né? Eu creio que é um assunto muito extenso, como eu já disse. Eu espero que todos tenham assim assimilado o que nós quisemos transmitir. Deus foi de coração, né? Nós não somos palestrantes, não temos a habilidade total sobre também esses meios de comunicação. Também a gente não vê ninguém, é um pouco meio complicado esse tipo de coisa quando você está aqui se comunicando com um celular, não é? Mas isso a gente fez do nosso coração
e nós dizemos que nós amamos todos esses amigos que entraram aí para nos prestigiar nesse dia, né, que vocês recebam essa palavra, Deus, como uma palavra de ânimo, uma palavra que venha trazer prosperidade no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, não é? Porque é realmente um item muito importante hoje, um item muito que está destruindo pessoas, não é? Está deixando pessoas com dificuldade, doenças físicas, doenças mentais, não é? Porque como nós vemos na pandemia aí, nós ficamos cerceados da comunicação e do relacionamento pessoal. A gente está vendo isso, né? Que realmente foi muito difícil nós passarmos isso. As pessoas estão querendo se encontrar para trocar uma palavra, não é verdade? Então agora eu vou convidar o André para que ele entre aqui e faça uma oração para nós. Fique aqui. Então, enquanto ele coloca-se para fazer a oração, a nossa dizer para vocês que bons livros também nos ajudam muito. Não é? Hoje, nosso genro, que é o Lucas, é pastor da Igreja Evangélica Presbiteriana, a IPB em Santana, não é? E também ele nos indicou livros aí para a gente dar uma olhada, para a gente tirar essa live, essa conversa de hoje, né? E essa lição. E nós gostaríamos até de sugerir para vocês também. Existe um livro muito interessante que se chama Guerra de Palavras, do Paul David Tripp. Se você quiser ler, é muito interessante. E como o nosso presbítero Amadeu ministrou, a comunicação familiar, a comunicação entre o casal é fundamental. Nós vamos orar para que Deus nos capacite cada vez mais, para que Deus nos dê cada vez mais este espírito de intenção de nos comunicarmos com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, para que não falte a comunicação no nosso lar. Você que nos assiste, eu peço que você baixe sua fronte para juntos orarmos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, porque essa live, primeiramente, era para glorificar e exaltar o teu santo nome. Obrigado, Paizinho querido, pela vida do Amadeu e da Márcia. Obrigado, Pai, porque o Senhor capacitou, tem capacitado, tem usado a vida desse casal em nosso meio, no nosso ministério, no meio da igreja. E aprove, Senhor meu Deus, que esta noite o Senhor usou a vida deles para trazer uma palavra abençoada aos nossos corações. Um tema tão importante, Pai, que é comunicação, o relacionamento familiar, a comunicação familiar, Pai. Que o Senhor, Pai querido e amado, não nos deixe faltar, Senhor Deus, a comunicação entre o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com a nossa família, Pai, com os nossos irmãos. Porque a Tua palavra diz, Senhor meu Deus, que o crente, Senhor meu Deus, é o sim, sim e o não, não, Pai. Senhor meu Deus, Pai querido e amado, e que independente de qualquer situação, independente de qualquer ocasião, Pai, nunca nos venha faltar a palavra que vem do céu para nos comunicarmos da melhor forma possível, Pai, com aqueles que nos rodeiam. Senhor meu Deus, que saiam das nossas bocas, ó Pai, palavras de virtude, palavras de sabedoria, palavras, Senhor meu Deus, que edifiquem, e nunca palavras, Senhor meu Deus, que venham a denegrir, ou que venham, Senhor meu Deus, entristecer o teu coração, Pai. Te louvamos e te agradecemos. Obrigado por cada família, Pai, que tem nos assistido e que tem participado das nossas lives. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida e sobre a casa e família de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, amados irmãos. Continuemos com a nossa live com a Amadeu e com a Márcia. Amém. Amém, queridos. Nós queremos dizer que era esse o recado, a palavra que nós tínhamos para vocês. Nós esperamos que isso seja como eu já disse, um desafio. E todos os dias nós somos desafiados a viver melhor, a ter uma comunicação melhor. Nós queremos agora nos despedir de vocês e agradecer a todos que puderam nos ouvir, que pudemos... Os nossos amigos que entraram, estou bem feliz, né? A gente sempre quer passar algo muito importante a cada um, né?
Nós aprendemos dia a dia com essa ministração aqui, a gente vê que o quanto a gente ainda precisa melhorar, né, como casal, como família, né, mesmo no corpo de Cristo com os nossos amigos. Então, assim, fico muito feliz de ver cada um, a gente o celular está um pouco longe, não dá nem para ver direitinho o que cada um está respondendo aí, mas está bem bacana, viu? Estão elogiando. Amém, elogiando bastante, a Soninha falando que, nossa, que lindo que ficou a live, muito importante, falamos o necessário, muito obrigada, Sônia. É isso, a gente sempre quer realmente, a gente pensou até muito mais coisa, a gente ia fazer até algo mais dinâmico aqui para vocês descontraírem um pouco, dar um pouco mais de risada, mas no resumo a gente achou que realmente o mais importante é falar algo que a gente vive aqui, que é a respeito da comunicação, que nem sempre a gente está em sintonia, nem muitas vezes até no nosso decorrer do dia a dia, do trabalho que sobrecarrega, e com a Covid que acaba realmente a gente se preocupando muito, né, com o que está acontecendo, com tudo, pessoas queridíssimas falecendo por causa disso, então a gente fica num pouco de estresse, né? E glória a Deus mesmo, porque a gente tem uma sintonia boa. Isso é importante, estarmos em sintonia. Qual que é a nossa sintonia? Deus. Então, assim, não estou bem hoje. Ele tem que entender pela sintonia de Deus, porque nem sempre é a sintonia dele. Eu entendo a minha esposa. Não, nós somos casados já há 32 anos. Tem hora que você fala, olha, eu não estou mais aguentando. Não, mas não é isso que nós queremos passar para vocês. Justamente o contrário. A sintonia com Deus é fundamental no nosso relacionamento. Por que nós estamos bem? Porque a sintonia está bem acertadinha. Quando saímos um pouco dessa, né, começa a dar um chiado, é por nós. Nós é que estamos chiando. Então, nós é que não estamos sendo corretos conosco mesmo, porque eu acho que nós estamos aqui hoje, como casal, como em vida, para ter felicidade. A felicidade nossa se resume a ter um bom relacionamento aqui, com Deus, com família. Estamos sempre 100%? Não. O nosso trabalhar é dia a dia. Todo dia levantamos, dobramos o nosso joelho para agradecer pelo que nós tivemos e passamos na noite. E é isso que conta muito, porque a gente não é super-herói, a gente não é sempre forte, passar, poxa, todo mundo, nossa, vocês estão sempre bem. Sim, a gente busca isso. E então, assim, é muito feliz de, olha, eu não posso falar não, por isso que foi combinado, né? A live você passa porque ele é muito correto no que ele vai ler, ele sabe, ele tem uma introdução, né? Essa parte ele faz muito bem. Agora eu já gosto de, né? Vocês sabem, né? Todos me conhecem, sabem que eu sou assim, amo. Queridos, amo demais vocês todos, demais, demais, demais. Sabe, a gente não tem nem como agradecer a todos, a cada um. Amém. Beijos grandes. Então, querido, beijos, fiquem com Deus, não é? E vamos praticar, é aquele que eu te falei, compromisso sempre com aqueles que te cercam. Amém? Amém. Então, obrigado, queridos. Amém.